Eu quero falar agora com a parte de você que acredita ser adulta, mas que ainda está vivendo regras emocionais aprendidas quando era apenas uma criança. Regras silenciosas, invisíveis, mas profundamente poderosas. Regras que ainda estão conduzindo sua vida sem que você tenha percebido. Eu sou Ana de Brito e isso é uma manifestação. E antes da gente entrar nesse episódio, eu quero te pedir uma coisa. Não escuta isso apenas tentando entender minhas palavras. Escuta tentando perceber você. Percebe quais partes te incomodam, quais partes geram resistência, quais partes fazem você querer discordar imediatamente. Porque às vezes aquilo que mais incomoda é exatamente aquilo que encosta em algo dentro da gente que ainda não foi olhado de verdade. E se em algum momento desse episódio você perceber partes suas aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos episódios dessa série vão entrar em lugares ainda mais profundos da experiência humana. Lugares que normalmente a gente evita olhar ou mesmo nem percebe. E se esse episódio fizer sentido para você, compartilha, porque tem muita gente vivendo no automático sem perceber o que realmente está conduzindo a própria vida. Porque quando certas prisões finalmente recebem nome, elas começam a perder força. Existe uma verdade silenciosa profundamente desconfortável que está conduzindo a vida de muita gente sem que ela perceba. Grande parte do que você chama de quem eu sou nasceu do medo de deixar de ser amado. E isso muda tudo. O jeito que você fala, o jeito que você reage, o jeito que você se cala, o jeito que você evita conflito, o jeito que você tenta parecer forte, o jeito que você tenta ser necessário, o jeito que você tenta nunca decepcionar ninguém. Muita coisa dentro de você nunca foi espontânea, porque desde cedo o ser humano aprende uma coisa. Algumas versões dele recebem acolhimento. Outras recebem desconforto. Quando você agrada, você recebe afeto. Quando você decepciona, sente a distância. Quando se adapta, existe conexão. Quando transborda, existe tensão. E então começa a mentira mais silenciosa da vida humana. A ideia de que para continuar sendo amado, você precisa continuar sendo uma determinada versão de si mesmo. E é aqui que muitas pessoas começam a desaparecer de si mesmas, lentamente, em silêncio. E todo mundo vai chamando esse desaparecer de maturidade. Porque a criança aprende rápido, aprende quais emoções incomodam, aprende quais verdades ameaçam conexão, aprende o que pode mostrar, aprende o que precisa esconder. E sem perceber começa a construir um personagem, uma versão editada de si mesmo, cuidadosamente moldada para evitar rejeição, abandono, para continuar pertencendo. O forte, o agradável, o bonzinho, o engraçado, o inteligente, o que nunca dá trabalho, o que resolve tudo. E o mais perigoso é que depois de muitos anos a pessoa já não sabe mais separar o que é personalidade e o que é sobrevivência emocional. Quem sabe você é como muitos. Aprendeu que precisava agradar para continuar recebendo amor. E hoje, claro, sente culpa quando decepciona alguém. Quem sabe você aprendeu que sentir demais incomodava. Então hoje, engole emoções, se cala, diz está tudo bem quando claramente não está. Quem sabe você aprendeu que precisava ser forte o tempo inteiro, então hoje não consegue pedir ajuda, não consegue demonstrar fragilidade, não consegue simplesmente descansar. Ou mesmo você aprendeu que precisava cuidar emocionalmente de todo mundo, e hoje você vive cansado tentando salvar as pessoas. Enquanto isso, abandona a si mesmo. E o mais assustador é que muita gente chama isso de personalidade, mas muitas vezes isso é apenas a adaptação emocional antiga ainda conduzindo a vida adulta. E aqui entra uma pergunta desconfortável. Quem hoje recebe amor de forma realmente leve? O filho que corresponde às expectativas? A mulher que não o incomoda? O homem que sustenta tudo sem falhar? A pessoa que está sempre disponível? O amigo que nunca diz não? Ou mesmo aquele espiritualizado que parece sempre em paz. A verdade é que muitas vezes aquilo que chamamos de amor é apenas apego à função emocional que alguém exerce na nossa vida.
Grande parte das relações humanas funciona silenciosamente assim. Eu amo como você me faz sentir. Eu amo como você reduz as minhas inseguranças. Eu amo como você não me confronta. Eu amo como você precisa de mim. Eu amo como você mantém a imagem que eu tenho de você. Isso parece mesmo amor ou é apenas uma troca silenciosa de carências usando o nome de amor? E uma das coisas mais difíceis da vida é perceber que existem relações que sobrevivem apenas enquanto você continua performando determinada versão de si mesmo. O parceiro ama sua leveza até você começar a impor limites. A família ama sua presença até você começar a discordar. O grupo ama seu senso de humor até você mostrar tristeza. O ambiente espiritual ama sua luz até você revelar raiva, confusão ou a sua sombra. Dizemos que queremos autenticidade, mas frequentemente punimos quem finalmente começa a ser verdadeiro. Viver performando é cansativo, muito cansativo. Você precisa monitorar sua expressão, tom, reação, linguagem, vulnerabilidade, verdades, emoções permitidas, emoções proibidas, até que chega um momento em que você já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa você. Outro dia eu estava pensando uma coisa muito desconfortável. Quantas relações hoje não acontecem entre pessoas, mas sim entre máscaras emocionalmente compatíveis? O salvador encontra quem precisa ser salvo. O abandonado encontra quem aceita migalhas. O forte encontra quem terceiriza a sustentação emocional. O espiritualizado encontra quem precisa de direção. E ambos chamam isso de conexão. Mas na maioria das vezes são feridas, criando contratos silenciosos de sobrevivência emocional. E a pergunta mais assustadora não é: será que vão me rejeitar? A pergunta mais assustadora é: quem sobra quando eu paro de atuar? Quem sou eu quando não estou tentando merecer amor? Quem sou eu quando não estou tentando evitar abandono? Quem sou eu quando não estou tentando ser suficiente para alguém? Porque existe uma versão sua que nunca teve espaço para existir. E perceber isso dói, porque obriga a encarar uma verdade desconfortável. Muita coisa que chamamos de personalidade foi construída apenas para sobreviver emocionalmente, mas existe algo importante aqui. Perceber isso não significa destruir a si mesmo. Não significa culpa, não significa guerra interna, significa começar a enxergar. Aquilo que é visto conscientemente deixa de controlar a vida da mesma maneira. E preste atenção numa coisa importante: esses personagens não nasceram do nada, eles ajudaram você a sobreviver emocionalmente e muitas vezes desenvolveram habilidades incríveis. Porque o forte aprendeu resistência, o agradável aprendeu sensibilidade social, o que cuidava de todo mundo aprendeu empatia, o que precisava observar tudo desenvolveu percepção, o que tentou evitar conflito aprendeu diplomacia. Então não se trata de jogar tudo isso fora, se trata de parar de viver prisioneiro desses personagens. Porque existe uma diferença enorme entre usar uma habilidade com consciência e ser controlado por uma adaptação emocional antiga. O problema não é ser forte, o problema é acreditar que não pode desabar nunca. O problema não é cuidar das pessoas, o problema é abandonar a si mesmo para continuar sendo amado. O problema não é ser gentil, o problema é sentir culpa toda vez que precisa colocar limites. Quando existe consciência, as habilidades permanecem, mas a prisão começa a desaparecer. Porque consciência não é virar alguém perfeito. Consciência é começar a enxergar o que está conduzindo você por dentro. Existe uma diferença enorme entre viver tentando não decepcionar os outros e começar finalmente a ouvir a si mesmo, entre viver para ser aceito e viver do jeito que faz sentido para você. Pela primeira vez você pode começar a existir sem precisar calcular cada palavra, cada reação, cada emoção, sem precisar atuar o tempo inteiro para merecer permanência, porque liberdade não é se tornar alguém novo. Liberdade é parar de abandonar a si mesmo para continuar sendo aceito.
E eu sei que isso assusta, porque durante muito tempo certos personagens protegeram você. Trouxeram pertencimento, trouxeram sensação de valor. Mas existe um preço silencioso em passar a vida inteira sendo amado pela versão que você aprendeu a interpretar. Porque no fundo uma parte sua sempre sabe quando está performando, sabe quando está se moldando demais, sabe quando está desaparecendo aos poucos para caber na expectativa de alguém. E o começo da verdadeira transformação acontece nesse momento, quando você percebe que não precisa mais se trair para continuar recebendo amor, quando começa lentamente a voltar para si mesmo, porque no fim maturidade não é sustentar máscaras cada vez melhores. Maturidade é finalmente ter coragem de existir sem elas. Eu sou Ana de Brito e isso é uma manifestação. Até nosso próximo episódio.